Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Gustavo Trevelli e hoje nós vamos falar sobre física do parque de diversões, certo? Vamos ver o que nós temos aí. Então, nosso objetivo dessa aula é entender que a física tem aplicações muito além da escola e que muitas de nossas atividades só existem porque são regidas, por leis físicas, relembrando alguns conceitos de físico e conhecer algumas de suas aplicações. Na presente aula, o parque de diversões que será usado como apoio. O que você precisa conhecer aqui? Primeira coisa, conhecer o que é energia, força, trabalho e movimento e conhecer boa parte das equações físicas utilizadas durante o ano, ok? Bem, então veja essa imagem aqui, né? A imagem não está tão bonitinha, mas a gente consegue já ter uma noção, né? O que a gente pode imaginar, né? Primeiro, provavelmente a grande maioria queria ter uma montanha dessa ao lado, né? Não sei se com muita luz, né, muito barulho, mas é que deve ser divertido, deve, certo? Você sabia que existe muita física dentro de um parque de diversões? Já parou para pensar que todos os brinquedos de lá manifestam alguma forma de energia? Normalmente as pessoas pensam assim, energia deve ser energia elétrica, né, professor? Não, tem outros tipos de energia envolvida, né, para que os brinquedos possam funcionar e alguns conceitos físicos que fazem com que ele trabalhe, né, e funcione da forma como a gente conhece. Bem, eu vou falar alguns deles aqui. Primeiro, a questão da roda gigante, né? A roda gigante ela é composta por dois aros paralelos que giram em torno de um mesmo eixo, né, de um eixo suspenso por torres. Entre os vários fenômenos físicos que influenciam no funcionamento desse brinquedo, nós temos o chamado movimento circular, a força centrípeta, a energia potencial gravitacional, a energia cinética e a energia mecânica. Você lembra cada um deles aqui? Vamos ver. Então, essa já vai ser a nossa primeira atividade aqui, ó. Analisando uma roda gigante, descreva alguns dos fenômenos que a gente acabou de falar ali e as grandezas físicas que é possível enxergar. Elabore um esquema em desenho apontando alguma delas e, quando não for possível, descreva. Então, o que vocês irão fazer nesse momento? Vocês irão fazer um esboço de uma roda gigante e dizer assim, ó, nesse ponto tem energia potencial tal, aqui tem energia cinética, nesse ponto tem velocidade, nesse ponto tem força, tem aceleração, tem várias outras coisas. Então, assim, você irá identificar no modelo da roda gigante os tipos e fenômenos que estão mais evidentes ali, certo? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem fazer isso, daqui a pouco a gente volta para responder. E aí, meus queridos, conseguiram resolver o exercício? Conseguiram montar esse esboço? Cara,
ele não é uma coisa tão simplista, confesso para vocês, né? E eu vou dar uma sugestão, pode ver outras coisas, então é muito importante que vocês compartilhem essa resposta com seus colegas e principalmente com o seu professor aí, certo? Então, olha aqui, ó, o que a gente tem? Vamos supor que a montanha-russa está girando no sentido horário em relação ao observador. O que nós vamos ter? Ó? Olha que doido, está tudo em cores aqui, inclusive. Então, por exemplo, essa parte azul aqui, certo? Não está representando vetores, nada, mas é só a insinuação. Você tem a energia potencial gravitacional. Então, eu posso, por exemplo, afirmar, inclusive, que nesse ponto aqui, por exemplo, eu tenho uma energia maior que esse outro ponto aqui do meio, certo? Então, eu teria uma energia potencial máxima quando o brinquedo está na sua altura máxima, quando lá onde você entra, né, na cumbuquinha ali, você acaba, às vezes, ficando naquela altura ali. Você tem a velocidade tangencial, né? Então a velocidade em que os banquinhos que estão ali, eles tendem a ir, certo? Então tu vai perceber, inclusive, que quando a montanha-russa está nessa parte aqui que ela está descendo, tu vai perceber que a tendência das cabines, né, é elas acabar indo um pouquinho para fora. Você tem, por exemplo, a força centrípeta, que é a força que irá apontar sempre para o centro do movimento, no caso, a força centrípeta. E se tem força centrípeta, vai ter aceleração centrípeta também, que estão alinhados com a força centrípeta. Por isso que essa flechinha verde e amarela estão na mesma direção e no mesmo sentido. Ok? Bem, e aí a gente tem outras coisas, tem energia cinética, tudo mais aí envolvido nesse processo, né? Tem movimentos e assim por diante. Bem, vamos falar um pouquinho sobre agora a queridinha de todas, é a chamada montanha-russa, né? Quem tem medo de montanha-russa? É uma múltipla rede de trilhos com diversos aclives, declives e inversões, conhecida como looping. Você já pensou em quanta física há em torno de tudo isso? Primeira coisa que abala a questão da montanha-russa é que ela funciona sem motor, né? Ela tem apenas uma altura inicial, certo? Bem, a partir dessa parte aí, a gente tem o seguinte. Existem diversas formas de transformação de energia, forças dissipativas, conservação, movimento uniformemente variado, movimento circular, lei de Newton, entre outras envolvidas aí. E já nesse processo, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a montanha-russa, certo? É possível identificar diversas transformações de energia, encontrar forças dissipativas, movimento retilíneo uniforme, movimento variado e lei de Newton. Agora olha a situação de vocês. Elabore uma lista com as grandezas e fenômenos físicos que você consegue enxergar e peça para que um colega demonstre em quais momentos do passeio elas ocorrem. Então é a mesma ideia da montanha-russa. Vocês vão lá apontar, por exemplo, aonde que ocorre transformação de energia? Você vai apontar lá, a montanha-russa acontece nessa parte do movimento do passeio. Aonde que tem as leis de Newton envolvidas? É mais evidente em tal parte. É importante salientar que aqui a coisa não é tudo separada, certo? Você pode ter uma grandeza, às vezes ela é mais evidente que outra, certo? Que fica mais fácil de visualizar, mas normalmente todos os fenômenos físicos trabalham simultaneamente, certo? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem resolver isso e daqui a pouco a gente volta para responder.
E aí, meus queridos, conseguiram fazer a lista? Não conseguiram? Não tem problema, eu vou passar uma possível resposta para vocês aqui, ó. Então, por exemplo, numa montanha-russa em que ocorre, por exemplo, o MRUV, ocorre nos momentos em que os vagões iniciam o movimento, ou quando se deslocam sem a ajuda de motores. Por exemplo, a questão de curvas, que ele está ganhando velocidade, reduzindo velocidade, eu posso classificar isso com movimento uniformemente variado. Se ele tem, por exemplo, velocidade constante, trajetória reta, eu teria, por exemplo, o MRU. Eu teria as famosas leis de Newton, né? Então, as leis de Newton você vai sentir basicamente quando você tem mudanças bruscas de movimento, certo? Então, é uma coisa bastante comum de acontecer, né? Inclusive, se você for imaginar, por que você tem aquele frio na barriga? Aquele frio na barriga é por causa que o rango que está lá dentro do teu estômago, né? A comida, o cachorro quente, lá os churros, né? Aquela coisa gostosa de parque, muitas vezes ele está ali dentro do estômago e a tendência da comida, é alimento, é matéria, é acompanhar o movimento que ele estava antes, certo? Ou seja, se você está indo para baixo, tua comida quer ir para baixo. Se você está para cima, ela quer ir para cima. Se você está indo em linha reta, a tendência dele é em linha reta, certo? Obedecendo a primeira lei de Newton, certo? Bem, você tem a famosa energia mecânica, né? Então a energia mecânica aqui é o principal delas. Você pode entender de que para que o movimento continue desse carrinho, certo? Você precisa fazer com que o carrinho ele tenha uma energia mecânica. E nesse caso, normalmente é gravitacional. Ela é feita através ela é acrescentada através do trabalho de uma força de um motor, normalmente um motor elétrico, certo? Que é aquela primeira subida. Então você vai perceber que a primeira subida, ela é a maior de todas. E tem uma explicação muito simples para isso. Toda a energia do sistema está acumulada ali. E para que ela possa fazer os loopings e tudo mais com velocidade, consequentemente, se você faz um loop, você está subindo, então você está transformando de novo essa energia em energia potencial, você tem que ter uma rebinha, né, uma sobra, para você poder ter energia cinética para continuar o veículo com velocidade. Então, a energia mecânica é o principal. Você está constantemente convertendo cinética em potencial, potencial em cinética, cinética em potencial e assim por diante. Isso, obviamente, no mundo idealizado. Né? Mas no dia a dia, na prática, a gente não vê isso, certo? Na prática, o que a gente acaba percebendo? Acaba percebendo que existe dissipação de energia. Então existe sim uma energia que é dissipada em forma de calor, uma energia que é dissipada em forma de barulho, certo? E essa energia eu não consigo recuperar. Diferente da energia potencial e cinética, certo? Então eu posso, por exemplo, converter cinética em gravitacional, gravitacional em cinética, cinética em gravitacional e sim, praticamente perpétuo. Então se você tivesse um mundo idealizado, onde que não tivesse o atrito, você estaria eternamente numa montanha-russa, certo? Eternamente numa montanha-russa aí, ok? E vamos falar da brincadeira, né, que todo mundo gosta aí, a famosa Big Tower, né? Não vou falar o nome do parque para não fazer propaganda, mas é um parque lá em Santa Catarina, na cidade de Penha. Existe um brinquedo chamado Big Tower, que é uma das maiores torres radicais do mundo. Quem for corajoso é elevado até 100 metros de altura e é abandonado em queda livre. Eu quero que vocês observem essa fala. Isso aqui é o marketing, né? Obviamente, o setor de marketing do parque irá, obviamente, tentar passar um impacto para as pessoas. Você tem lá 100 metros de altura, no caso, e queda livre, certo? Coisa interessante isso aqui. Bem, e a física, onde que ela pode se encaixar na Big Tower? Dá para se imaginar bastante coisa. Nós temos ali, por exemplo, queda livre, energia gravitacional, energia cinética, a energia mecânica e o famoso eletromagnetismo, certo? Nós já vamos explicar onde que entra cada um deles aqui, ok? Bem, para poder entender um pouquinho melhor esse exercício agora, eu vou sugerir você pegar lápis e caneta, certo? Lápis, papel, caneta, borracha, material, que a gente vai fazer alguns cálculos e ver se realmente bate. Se realmente quer queda livre, será que realmente ali os 100 metros representa a energia envolvida nesse processo e a velocidade que o brinquedo atinge?
Eis uma pergunta. Então acompanhe comigo aqui, ó. De acordo com a página do parque, onde está o brinquedo, a velocidade máxima é de 120 km por hora. Aí responda. Considerando o G como 9,8, nós estamos usando bem um valor oficial da gravidade, qual é a altura líquida de queda? Ou seja, qual é a altura relacionada com aquela energia ali? E qual a energia potencial gravitacional de uma pessoa de 50 kg no ponto mais alto do elevador? Certo? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem responder isso e daqui a pouco a gente volta para poder discutir. Meus queridos, eu passei apenas 2 perguntinhas para você, mas na verdade tem mais 2, sabe? Eu vou responder primeiro essas 2, depois a gente discute as outras 2 perguntinhas junto aqui, ok? Então, vamos lá. Primeiro, qual é a altura líquida de queda? Vamos fazer uma análise de dados e algumas coisas importantes aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem é o seguinte, se a gravidade vale 9,8, eu quero saber a altura. Sabendo que o brinquedo parte do repouso, né, a galera fica gritando lá com as perninhas soltas, e eu sei que a velocidade que atinge no final da queda lá seria de 120 km por hora, ou aproximadamente 3,33 metros por segundo, né, aproximadamente oficial. Essa altura líquida seria a altura, certo? Ó, vejam, a altura relacionada com a queda livre, ou seja, a gente sabe que quanto mais você desce, quanto mais você está caindo, maior é a velocidade. Então, se for queda livre, a única força que está atuando no sistema, exclusivamente, é a gravidade. Somente ela. Então, eu posso aqui utilizar sem dó, sem piedade, o Torricelli, certo? Então, eu vou pegar a expressão de Torricelli, que diz o seguinte, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes g vezes a altura, ou seja, Vf é igual a Vi, Vf ao quadrado igual a Vi ao quadrado mais 2 vezes G vezes o H, que seria ΔH. Eu substituindo os valores, eu vou ter o seguinte, 33,3 ao quadrado é igual a 0, que é a velocidade inicial, mais 2 vezes 9,8 vezes H. Resolvendo essa expressão, certo? Eu vou levar ao quadrado e eu vou chegar na seguinte relação, que H, o ΔH, é igual a 1111,11 dividido por 9,19,6. Dividindo isso, a altura líquida seria de 56,7 metros. Ou seja, repara, a torre tem 100 metros, mas se ela fosse largada literalmente queda livre, como pegasse você, tirasse o ar em volta e largasse ali, você ia atingir essa mesma velocidade de 120 km por hora a uma altura, né, a partir da torre, de 56 metros. Então, ó, veja que não é bem queda livre ali, né? Tem alguma coisinha que está segurando esse negócio, certo? Já temos esse primeiro desfalque aí, certo? Bem, tome cuidado nessa questão para não dizer que a altura de queda é 100 metros. Então, tá vendo que a velocidade final não bate com a altura correspondente? É isso que eu quero falar para vocês. Não está batendo.
certo? Então quer dizer que tem alguma outra coisa atuando. Lembre-se que quando você fala em queda livre, a atuação é apenas da gravidade, certo? Bem, vamos analisar a questão B aqui. Qual a energia potencial gravitacional de uma pessoa de 50 kg no ponto mais alto do elevador? Isso aqui é facinho de fazer, né? Nós temos ali, ó, a energia potencial, a massa 50, a altura é 100 e a gravidade é 9,8. Então, se você substituir aqui, ó, você vai ter que EPG é igual M vezes G vezes H. Ou seja, EPG é igual a 50 vezes 9,8 vezes 100. Multiplicando isso, você terá uma energia de 49 mil joules, certo? Então, uma pessoa de 50 quilos aí tem aproximadamente 49 mil joules de energia acumulada naquele momento. Ok? Bem, agora com vocês eu quero discutir a questão as outras questões aqui, que seria relacionada com as energias e tudo mais. Então, acompanhe esse raciocínio aqui, ó. Qual a energia cinética dessa mesma pessoa no ponto... melhor dizendo, qual a energia cinética dessa mesma pessoa no ponto onde ela atinge a velocidade máxima, certo? Então, ele quer saber qual é a energia máxima que essa pessoa tem se ela atingisse essa velocidade máxima proposta pelo brinquedo. Então, nós temos o seguinte, energia cinética, a massa é 50 kg e a velocidade é 120 km por hora ou 33,3 km por metros por segundo. Então, se você fazer o cálculo, é só pegar a expressão lá, EC igual a mv ao quadrado por 2, substituir os valores, certo? Leva ao quadrado, faz todo aquele negócio de matemática, nós vamos achar que a energia cinética é de 27.772,2 Joule, certo? Então, com esse resultado, eu quero que vocês relacionem, por exemplo, o que está no item A, no item B e nesse item C, certo? Essa que é a minha malandragem da coisa. Então, o que é possível de observar, né? Que a altura de queda não pode ser 100 metros, porque senão as pessoas se chocariam com o solo. Então, a primeira coisa, né, é essa relação dessa altura. Existe alguma outra coisa que está segurando isso, certo? Que a energia cinética no ponto de maior velocidade é menor que a energia, que o potencial gravitacional do ponto mais alto, porque a velocidade máxima atingida é antes de chegar ao solo. Pois o brinquedo, né, precisa iniciar um procedimento de frenagem sem contar a parte de energia que é dissipada pelo atrito com o ar e com as outras peças do equipamento. Então, na verdade, se você for analisar, você está apenas tendo se sobe 100 metros, já é uma emoção, mas a parte de queda não tem como ser, certo? E além disso, a gente está citando uma questão idealizada, né? Então, nem toda a energia cinética dos 100 metros é convertida em energia, melhor dizendo, a energia gravitacional dos 100 metros é convertida em energia cinética no final do processo, certo? Então, o que vimos? Nessa aula foram apresentados alguns exemplos de brinquedos onde você pode encontrar a física. Existem muitos outros, legais como carrinho bate-bate, caravela do pirata, entre outros, certo? Aqui está as nossas referências que a gente acabou tirando. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês possam refazer os exercícios ali e entender, né, todo o processo físico de um parque de diversões. Obrigado a todos e até mais!